Olá, gente querida! Hoje é o dia 13 de novembro. Estamos concluindo a 32ª semana do Tempo Comum. É bem verdade que eu gravei esse programa no início da semana, mas tenho certeza que esta semana de visita pastoral em Capoeiras tem sido uma semana muito bela, uma semana de missão, de conhecimento, de contatos, de visitas, de diálogo. São sempre assim as visitas pastorais. São momentos lindos na vida de um bispo. Na verdade, são os momentos mais bonitos. Durante esses últimos 2 dias, ontem, sexta-feira e também na quinta, nós lemos aquilo que podemos chamar o pequeno discurso escatológico do Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Ainda virá, no capítulo 21, o outro verdadeiro discurso escatológico do Evangelho de Lucas. Mas lemos estes 2 trechos do capítulo 17, que trataram exatamente da escatologia, da espera do dia da vinda do Filho do Homem. A pergunta hoje é a mesma de ontem: como é que nós devemos esperá-lo? Ontem falávamos da vigilância. O Filho do Homem virá de modo inesperado, portanto, prontidão e vigilância. Mas hoje Jesus acrescenta um outro elemento importantíssimo: a oração. O texto é de Lucas 18, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E Jesus disse: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esta última frase, o Filho do Homem quando vier, esta última frase coliga o texto de hoje ainda com o texto final do capítulo 17, sobre a vinda do Filho do Homem. O Evangelho de Lucas, nós já sabemos, uma das grandes características do Evangelho de Lucas é a oração. No Evangelho de Lucas, Jesus é o orante por excelência. Nas principais e nas mais diversas ocasiões, Jesus ora. Sobretudo quando tem que tomar uma decisão muito importante, Jesus ora. O Jesus orante ensina os seus discípulos também a orar. Ensina o Pai Nosso, ensina o modo concreto como se deve orar, a atitude com a qual se deve orar. E hoje, fundamentalmente, Jesus conta esta parábola aos discípulos, a parábola do juiz iníquo, para falar exatamente da atitude da mulher, da viúva. Jesus quer nos ajudar a compreender que um dos modos de esperar a vinda do Filho do Homem
é manter a fidelidade na vida de oração. O próprio Lucas diz, Jesus quis mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. Olha que texto bonito. Necessidade de orar sempre e nunca desistir. Aquele juiz era arrogante, não temia Deus, não temia nenhum ser humano, mas ele foi dobrado pela pertinácia, pela perseverança e pela doce ousadia, pela humilde ousadia daquela mulher viúva. Há uma brincadeira, mesmo nos nossos dias. Há uma brincadeira que diz que muitos juízes se acham como Deus, ou até maiores do que Deus. Talvez seja verdade. Mas há também muitos juízes, muitas juízas, justos, honestos, homens e mulheres de Deus. Mesmo aqueles que não acreditam, muitos são fiéis à sua consciência, julgam de acordo com as leis. Há muita gente correta e honesta. Certamente há também maus juízes, juízes iníquos. Pois bem, aquela viúva encontrou um desses juízes iníquos. Mas, num determinado momento, quase que pelo cansaço, porque ela vinha quase todos os dias importuná-lo, o juiz então pensa assim, bom, eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas essa viúva me aborrece todo dia pedindo a mesma bobagem. Eu vou logo resolver a situação dela. Vou logo resolver a situação dela, só assim eu me livro dela. É assim que o juiz pensa. Então, se um juiz injusto, iníquo, é capaz de atender o apelo daquela viúva por causa de sua perseverança, Lucas então agora coloca nos lábios de Jesus o plus. Se esse juiz que é ruim foi capaz de atender o apelo da viúva, imagine Deus. Imagine se Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Deus que é um Pai bondoso, um Pai misericordioso, um Pai compassivo, um Deus que nos ama, um Deus que nos quer tanto bem. Então, esse Pai misericordioso, bondoso e compassivo, justo e clemente, obviamente que Ele vai escutar nossa prece. Deus nos fará a justiça bem depressa. Mas Jesus termina o trecho do Evangelho de hoje com uma pergunta cortante. E o Filho do Homem, quando vier, ainda vai encontrar fé sobre a terra? Olhando para o modo como nós estamos vivendo, às vezes de modo tão destrambelhado, desembestado, a impressão que dá é que muitos que até aderiram ao Evangelho foram batizados, muitos esfriaram, se afastaram. E uma das razões muito sérias pelas quais nós esfriamos na fé é exatamente quando fraquejamos na nossa vida de oração. Os santos, os místicos, sempre dizem coisas bonitas sobre a oração. Uma das coisas que mais me ajudam é, mesmo quando eu não tenho vontade, mesmo quando o coração não está cheio de alegria por rezar, mesmo quando eu não estou encantado, com o coração aquecido, eu vou para a capela. Aqui na minha casa tem uma capela, mesmo quando não tenho vontade, eu vou para a capela. E permaneço na fidelidade. Às vezes, a fidelidade é mais importante do que os arroubos emocionais. Tem gente que reza dessa maneira, tem gente que tem arroubos emocionais lindos diante de Deus. Ótimo, não há problema nenhum nisso. Tem gente que não tem essa expressão emocional da sua fé.
não significa que não tenha fé. É muito importante manter a fidelidade à oração, ter horário e local adequado. Mesmo quando eu não estou cheio e pleno de vontade, eu cumpro aquele horário, naquele lugar escolhido para o meu momento de oração. Essa fidelidade talvez seja a maior de todas as orações. E nunca esquecermos que Deus é bom, justo, misericordioso, compassivo e nos escuta, porque Ele nos ama. Ele é muito mais do que aquele juiz iníquo. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Continue orando, meditando essa palavra do Santo Evangelho. E agora eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.